Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos tratar de futebol, de esportes aqui na TVL. Um sábado decisivo para o futebol de Blumenau, em especial para o Clube Atlético Metropolitano, que no sul de Minas Gerais defende a classificação para a etapa seguinte da Série D. Se passar pelo Tombense, estará um degrau da Série C. Se não conseguir passar pelos mineiros, ficará no meio do caminho com o sonho adiado para o ano que vem. No programa de hoje, tenho o prazer de receber aqui o Everton Siman, do Jornal de Santa Catarina. Prazer tê-lo aqui de volta, Everton. Olá, Minos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para falar de esportes, que é o que a gente tanto gosta. Pois é, e estamos vivenciando um momento ímpar, um momento decisivo, eu dizia aqui na abertura, da vida do Metropolitano, um jogo-chave. Com base no que nós vimos domingo passado, tu achas possível de voltar de Minas classificado? Em 12 anos, o Metropolitano vive mais um momento decisivo na sua história. Novamente, o time está vivo na briga pelo tão sonhado acesso à Série C. E quanto à tua pergunta, acho que o time precisa melhorar o seu rendimento defensivo, como a gente viu nessa primeira partida em que cedeu muito espaço no meio de campo, deixou o time mineiro jogar. Eu acho que arrumando isso aí dá para jogar de igual para igual com o Tombense fora de casa e aí brigar pelo resultado que o Metropolitano precisa. Lembrando que ao apito do juiz inicial, o resultado favorece o Tombense. O Metropolitano precisará sair para o jogo, para fazer um gol, buscar a vitória, ou com um gol obrigará que os mineiros empatem. Aí no empate a decisão vai para os pênaltis. Vamos ver então como é que foi a primeira rodada dessas oitavas de final, até porque dali vão sair os 8 melhores. Nos jogos de ida, o Ituano venceu o Motoclube 1-0, Operário e Brasil ficaram no 0-0, Globo 1, Jacuipiense da Bahia 3, Remo 1, Brasiliense 2, Anapolina 1, Rio Branco 1, Santos 0, Santos lá do Amapá. Londrina 1, Central 0, Confiança 1, Metropolitano e Tombense empataram 1-1, por isso que o Everton falou aqui sobre a necessidade do Metropolitano ter que reverter a situação. Se possível a gente comentar sobre, em cima da tabela, só para a gente prestar bem atenção nessa primeira rodada. Eu estou recapitulando aqui os jogos com os resultados para a gente saber o que precisa acontecer nos jogos de volta. Agora presta atenção para um detalhe, o Ituano foi o único mandante que venceu nessa partida. E apertado, 1-0. Isso, o Ituano foi o único segundo colocado dos 8 que passaram para essa etapa que conseguiu confirmar o seu mando de campo. Nos outros resultados, ou foram empates ou vitória dos visitantes. Uma amostra de que esse regulamento da CBF, que mudou a Série D esse ano para chaveamento dos melhores colocados, teoricamente demonstra um equilíbrio maior a favor realmente de quem fez as melhores campanhas. As melhores campanhas da primeira fase, em tese, se confirmaram nesse primeiro jogo das oitavas de final. Então vamos ver agora com a inversão do mando de campo como vai ser a rodada de volta, que acontece já a partir desta sexta-feira, 8 da noite, o jogo lá em São Luís, Motoclube e Ituano. Ituano, como tu disseste, foi o único que venceu em casa, joga pelo empate fora de casa. E no sábado, os jogos, 8 da noite, o Brasil recebe o Operário, mais cedo, às 4 horas, lá na Bahia, Jacuipense e Globo do Rio Grande do Norte. O Brasiliense, que venceu fora 2-1, recebe o Remo em casa. O Rio Branco joga no Acre com a Anapolina. O Londrina enfrenta o Amapense do Santos. E o Confiança tem o Central pela frente. E o jogo Tombense e Metropolitano também às 16 horas. Então, são os confrontos de volta. De 16 sobram 8. De 16 sobram 8. 8 na caminhada rumo ao tão sonhado acesso que vai ser garantido apenas para 4 deles. Bom, o grupo de jogadores do Metropolitano treinou forte antes do embarque para Minas Gerais. A delegação já está em Minas para esse jogo do sábado à tarde. Antes de embarcar, nós ouvimos alguns dos personagens que estarão em campo neste sábado. Começamos com o Everton César, que fala sobre a decisão que vai ser esse jogo em Minas Gerais. Uma decisão, uma final para nós de campeonato. Acho que é um jogo que decide a temporada, se a gente continua ou não. Está todo mundo ciente, desde o mais novo ao mais experiente, consciente, sabemos que temos que ir lá e fazer um grande jogo e conseguir a vitória, para que a gente possa conseguir essa classificação para disputar o acesso. O time vai se comportar de que forma? Vai ser um time que vai ter calma, vai dosar o tempo para buscar o resultado? Como é que vai ser o comportamento da equipe em campo?
A gente tem que jogar da mesma maneira que a gente vem jogando até agora, porém com algo a mais, né? A gente sabe que domingo contra eles a gente não fez um bom jogo, né? Mas mesmo assim a gente não que conseguiu um empate, né? A gente teve mais oportunidades de gol e infelizmente não fizemos. E agora ter tranquilidade, manter aquilo que a gente vem fazendo, porém melhorar a pegada, a marcação, para que lá a gente possa surpreender o adversário. Está, portanto, o Everton César, jogador experiente. Eu acho que a experiência também vai contar nesse jogo. O meu xará tem que melhorar um pouco, né? O Everton César, ele tem qualidade para sair mais para o jogo, tem qualidade para fazer esse meio-campo do Metropolitano funcionar melhor do que tem funcionado até agora. É um jogador que eu espero muito dele, nessa partida em que o Metropolitano necessariamente precisará sair para o jogo, né? O Metropolitano precisa de, no mínimo, um gol para mudar a história da partida. O 0-0 é favorável ao Tombense. Então, eu espero mais do Everton César. O Everton César deixou a desejar nessa primeira partida e espero muito dele, pela experiência e pela qualidade que ele já demonstrou no Metropolitano e em outros clubes que a gente teve a oportunidade de vê-lo jogar. E nessa linha de experiência, vamos ouvir o que diz o lateral esquerdo Marcelo Cordeiro, aliás, autor do gol do Metropolitano no empate 1-1 no jogo de ida. Marcelo não poderia ser diferente, encara esse jogo importante e como uma decisão. Acho que nessas horas das decisões é que os jogadores têm que dar a cara para bater, e eu me incluo nisso, um jogador experiente, assim como o Elton, como o Everton. A gente sabe que de repente a gente vai ter alguns jogadores jovens, né, indo para suas primeiras decisões. Então a gente espera poder levar esse grupo e acho que chegou a hora do Metropolitano, né, conquistar essa vaga, já que nas últimas edições tem batido na trave, então acho que o momento é esse. Pelo que vocês viram do elenco do Tombense, do time do Tombense, qual é o caminho para conseguir essa vaga, Marcelo? Primeiro é marcar forte. Acho que de repente pelo início do jogo, pelo pênalti muito cedo, a gente teve um pouco de dificuldade na parte da marcação. Demos espaço para a equipe deles, que são jogadores de qualidade, jogadores que já passaram por grandes equipes. Então acho que esse foi o ponto negativo do nosso time. Mas em compensação mostrou superação, fomos para cima, conseguimos, né, o empate. E até a gente conversando ontem, muito se falou da igualdade do jogo, mas as melhores chances foram nossas. Eu tive uma chance no primeiro tempo, que a bola bateu no Thiago e foi para fora, o Lauro teve uma cara a cara, teve um impedimento que a gente não sabe do Thales se estava ou não, teve uma outra chance com o Tozinho e o Carlos Alberto. Então as principais oportunidades foram nossas. Então agora é ir lá para Tombos, ser uma equipe agressiva na marcação e procurar jogar em velocidade. Como é que o grupo está preparado emocionalmente para essa partida, porque sabe que pode ser um jogo como o derradeiro do time? Acho que decisão sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Você fica torcendo para que chegue logo sábado às 4 horas, mas quando os dois apitam no início da partida, tudo isso passa e você procura tirar proveito de experiências passadas para que você possa colocar em prática na hora do jogo. Então, como eu falei, a confiança é muito grande, a gente sabe das nossas condições, o grupo está unido, está determinado para que a gente possa voltar classificado. Não poderia ser diferente. Esse é o foco, o objetivo é a classificação. E o detalhe, que no alto da sua experiência, o Marcelo, né, fala do jogo, dos erros que aconteceram aqui e sabe exatamente o que precisa acontecer na partida de volta. Essa consciência dos jogadores, principalmente os mais experientes, pode fazer diferença, né, e deve fazer diferença. Com toda certeza, Minosso. Assim como o Everton César, espero do Marcelo também um pouco mais de proatividade e de chamar responsabilidade. No jogo no SESI, o time ficou muito concentrado nas atuações, nas saídas para o ataque pelo lado direito, basicamente com o Carlos Alberto. As duas grandes oportunidades de gol que o Metropolitano teve aqui na primeira partida foram em jogadas iniciadas pelo lado direito. O próprio gol que é marcado pelo Marcelo Cordeiro, se a gente lembrar, ela sai para uma bela jogada do Carlos Alberto pela direita, em que ele chama toda a atenção da defesa para o seu lado, é metida a bola para a área e o Carlos Alberto... O Marcelo Cordeiro pega a bola da entrada da área para bater forte, limpo e fazer o gol. No primeiro tempo teve uma jogada muito parecida
em que você vai lembrar que o Thiago Silva acabou tentando tocar na bola e acabou meio que jogando de zagueiro. E foi uma jogada também do Carlos Alberto Também pela direita. Então, acho que o Marcelo Cordeiro também tem essa responsabilidade, chamar a responsabilidade para ele, meio que ser o dono do time. Ele é um cara que passou por Internacional, por Botafogo, tem experiência de ter jogado em grandes clubes, de ter vivido decisões. Sem a presença do Alessandro, ele tem que ser o presidente que os jogadores costumam chamar. Bom, vamos voltar daqui a pouquinho a falar do Metropolitano, que tem neste sábado um jogo-chave, né? É vencer, seguir adiante, ou do contrário, salvo se empatar com 2 ou mais gols, ou repetir 1-1 para ganhar nos pênaltis, termina o calendário se não acontecer isso para o Metropolitano. Daqui a pouco nós vamos voltar à pauta do Metropolitano, porque nós teremos jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A neste sábado, porque domingo é dia reservado para as eleições. A rodada 26, na verdade, ela começou nesta quinta-feira com a vitória no Pacaembu do Palmeiras e de virada sobre a Chapecoense por 4-2. Neste sábado, 4h20, vão jogar Vitória e Botafogo, Curitiba e Atlético do Paraná, Flamengo e Santos, Fluminense e Bahia, confronto de tricolores e 2 times que estão na parte de cima da tabela, Grêmio e São Paulo. O Grêmio que teve o goleiro Marcelo convocado pelo Dunga, e no São Paulo, Souza foi chamado pelo técnico da seleção brasileira para esse jogo contra a Argentina. Ambos merecidamente, né, Minosso? Atravessa um bom momento. Marcelo Groy vem fazendo uma ótima temporada, não toma um gol debaixo das traves do Grêmio há 8 partidas, e o Souza tem sido o motorzinho do meio-campo são paulino, o jogador mais regular, chega no ataque, desarma na defesa, é o famoso volante do futebol moderno, né? E o Marcelo, inclusive, e a defesa do Grêmio é a menos vazada do campeonato, tem sofrido apenas 14 gols. Há 8 rodadas ele não toma um gol. Bom, e nós teremos, claro, no complemento da rodada, outros jogos importantes, como Corinthians e Sport, já nos jogos do horário das 18h30, Cruzeiro e Internacional revivendo os grandes confrontos da década de 70, né? De um lado Cruzeiro líder, do outro Inter vice-líder, Goiás e Figueirense, às 21 horas lá em Goiânia, e o Criciúma que recebe o Atlético Mineiro. A Chapecoense começou a rodada perdendo, o que esperar de Figueirense e Criciúma? A Chapecoense começou bem a partida contra o Palmeiras, fez 1-0 e aí parece que em 20 minutos o time desmoronou, levou 4 gols e aí a vaca foi pro brejo, até conseguiu descontar. Mas enfim, a Chapecoense, que costuma ser a pedra no sapato do Palmeiras, ontem não conseguiu, né? Quanto aos catarinenses, o Figueirense vem numa boa batida com a Argel Fux, né? Acho que pode aprontar na rodada, e o Criciúma joga em casa uma partida que ele precisa somar pontos para sair da zona do rebaixamento. Aliás, vamos ver como é que está a classificação. O Cruzeiro, claro, segue líder, 53 pontos. O Internacional, que é o segundo, tem 47. E esse confronto ou fica mais próxima a posição um do outro, baixando, quem sabe se o Inter vencer por 3 pontos, ou o Cruzeiro vai disparar de vez se ganhar o jogo lá no Mineirão. Num campeonato de pontos corridos, essa é uma das grandes finais, né? Para o Internacional vencer essa partida é a oportunidade de encostar no Cruzeiro. Mas não só o Inter vencer, acho até que para o campeonato seria bom, né? Para manter aquela expectativa do campeonato se decidir até as rodadas finais. Claro, e o Internacional vem numa boa balada e o Cruzeiro tem oscilado, né? Nessas 6 rodadas 6 rodadas do retorno, o Cruzeiro já perdeu 2 vezes, coisa que ele levou, coisa que ele fez no primeiro turno em 19 rodadas, né? Em 19 rodadas ele perdeu apenas 2, e agora já em 6 rodadas pelo retorno ele já perdeu 2 vezes. E aí está, por exemplo, Grêmio e São Paulo, que tem 43 pontos e tem um confronto na Arena Grêmio neste sábado. O Atlético Mineiro está aí também com 43, Fluminense e Corinthians 40, Santos e Sport 36, o Figueirense dos catarinenses o melhor 32, Atlético do Paraná e Flamengo 31, Goiás 30, Bahia 29, Palmeiras e Chapecoense 28, a turma lá de baixo, Botafogo 26, Vitória e Criciúma 24, Curitiba Lanterna tem 23. Voltando ao Metropolitano, vamos falar de mais um jogador experiente, jogador que rodou em grandes clubes do futebol do Brasil. É o Carlos Alberto, por exemplo, que vestiu a camisa do Corinthians, entre outras grandes equipes do futebol brasileiro, e ele fala sobre esse jogo
essa partida decisiva que vale a vaga para a próxima etapa da Série D do Brasileiro. Acompanhamos. Agora é outra decisão, é diferente, né? Tem um jogo só, mas não fizemos um grande jogo no domingo, mas procuramos procurar o melhor. Mas domingo nosso time está focado, o professor já conversou com nós ontem. E creio que domingo lá de novo, com a nossa força fora de casa, vamos jogar bem e buscar a nossa classificação. Com base naquilo que aconteceu diante do Tombense no Césio, o que é possível fazer em campo em Minas para buscar o objetivo que é a classificação? Mais posse de bola pra gente, né? No começo nós perdemos um pouco da posse de bola, que é o nosso jogo, né? Mas lá fora de casa o campo também é bom e esperamos lá com nossa posse de bola, nosso contra-ataque rápido fazer a vitória. O gol do Metropolitano no empate contra o Tombense saiu de uma jogada que começou com você não desistiu da bola, ganhou um arremesso manual. Esse é o espírito também para esse jogo de domingo, de sábado contra o Tombense, não perder, dar o sangue pela bola, tudo isso? Né? Sempre minha carreira é assim, onde eu passei, foi assim, nunca desisti. E domingo também não vai ser diferente, todo mundo vai entrar determinado, não tem bola perdida para nós buscar nossa vitória. Até avisar, é sábado o jogo. Desculpa, é sábado, mas estão focados sábado também e tá 200 por hora. O Carlos Alberto foi induzido pelo Augusto, da Rádio Nereu, com essa história do jogo domingo. O jogo é no sábado à tarde, às 4 horas, e aí, independente, né, do dia, o Carlos Alberto disse que está focado no jogo e sabe da responsabilidade e da importância desse jogo. Mais um dessa turma aí que tem estrada pela frente, né? E esse tem feito valer a experiência dele, né? O Everton, ele na lateral direita, tá te agradando? Tem que deixar lá mesmo na falta de outro? Sim, tem Falta de outro, entre aspas, porque teria o Altino, teria a própria Ari. O Altino que vinha fazendo uma ótima temporada pelo Blumenau, é uma opção que o técnico Pingo tem à sua disposição, mas o Carlos Alberto vem rendendo bem na lateral. Então, para mim foi o melhor jogador do Metropolitano do SESI. E faz tempo que isso vem acontecendo, né? Desde que o Alessandro machucou, o Carlos Alberto está se destacando. A pergunta é, talvez para ficar mais próximo de uma realidade, o Carlos Alberto, nesse momento, é mais importante, rende mais na lateral ou como homem de meio de campo e como primeiro volante? Rende mais como lateral. Tem rendido mais como lateral, isso, os resultados mostram isso, né? E o Zé Lucas também não tem deixado a desejar ali na cabeça de área. O Zé esteve aqui, conversamos muito, né? Bom jogador no desarme, na raça, tem que aprender alguns fundamentos básicos do passe e da conclusão. Ele chega bem na frente, mas na hora de fazer o gol, acho que o goleiro cresce, né? Não sei se é inexperiência, se é a história da perna tremer, o goleiro crescer. Eu acho que, de repente, com o passar do tempo, ele tende a ser... ele tende a evoluir para um grande meio-campista, um dos grandes volantes que o Metropolitano pode ter. A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol também tem rodado. Na verdade, ela já começou e segue, né? Com jogos nesta sexta e no sábado. Quero chamar a atenção, por exemplo, o jogo do Vasco da Gama nesta sexta-feira, 21 horas, contra o Bragantino. O Avaí joga contra o Náutico neste sábado, 4h20 na ressacada, e o Joinville enfrenta o América fora de casa na noite deste sábado, às 21 horas. Então são os confrontos dos catarinenses. Na Série B, a situação não poderia deixar de ser diferente, porque a Ponte Preta, com as vitórias seguidas ultimamente, está se posicionando bem na tabela de classificação. A América conseguiu rever, né, aqueles pontos, reaver aqueles pontos, né, que foram tirados pela STJD. Conseguiu buscar 16 dos 21 que ele perdeu, então voltou ali para a parte intermediária e superior da tabela. Campeonato muito equilibrado na Série B. A nossa tabela aqui não está atualizada, porque foi ontem, inclusive, a decisão do Pleno. 16 pontos, melhora, vai lá para cima. 42. Coloca o Icasa na zona de rebaixamento. Mas o que vale é ali em cima. Os nossos representantes, Avaí e Joinville, dentro do G4 e com possibilidade de chegar à Série A. E faz tempo que estão ali, né? Vem mantendo um bom rendimento. O Joinville agora perdeu o Jael, mas não tem deixado a peteca cair, como costuma se dizer, né? E o importante é isso, né? Afinal das 38 rodadas, você está ali entre os 4 primeiros colocados para conseguir o seu acesso, o tão sonhado acesso à Série A. Joinville e Avaí, que já faz um tempinho. O Joinville, então, né?
já faz um bom tempo que não disputa a elite do futebol nacional, e o Avaí, mesmo com dificuldades financeiras, um belo trabalho de recuperação do Geninho, conseguiu recuperar a motivação dos jogadores, e hoje tem um time muito forte e um time que joga sob a maestria do Marquinhos, que é um baita de um jogador, né? Por falar em acesso, é o que luta o Metropolitano, né, para chegar à Série D. Voltamos ao assunto Metropolitano, para chegar à Série C, né? No caso, a classificação, a próxima fase da D. O atacante Lauro César, é do ataque que se espera os gols, e o time, pelo menos o Lauro, está confiante que isso aconteça contra o Tombense. Eu acho que foi um jogo que deu para as duas equipes, quanto eles quanto nós, sair com a vitória. Mas agora, no jogo de sábado, a gente botar um ritmo neles no segundo tempo e sair com a vitória. O time tem que ser mais ofensivo, né? Vamos com calma, né? A gente sabe que tem 90 minutos para ganhar o jogo. Everton César, um dos atacantes que tem a responsabilidade de fazer gols. Agora volta para o time do Metropolitano a zaga titular. Elton e Júnior Fel. E aí o técnico Pingo fala da importância do retorno desses jogadores que vinham atuando durante todo o campeonato, só ficaram de fora no jogo de ida do Tombense porque cumpriram suspensão automática. A importância é que são jogadores experientes que estavam muito bem, talvez o setor nosso que vinha mantendo uma regularidade. Isso é importante porque te dá uma confiança, e são dois jogadores que vinham atuando há muito tempo juntos, né? Então isso aí só vem a contribuir para que a gente possa realmente conseguir o resultado. Ô Pingo, ao final do jogo de domingo, você na entrevista coletiva já colocou que deve adiantar a equipe lá na cidade de Tombos. O que é se adiantar a equipe para essa partida? É voltarmos ao posicionamento original que nós sempre fizemos fora de casa. Se nós analisarmos as partidas que fizemos fora de casa, a equipe teve total domínio, posse de bola e fez gols, né? Então a gente vai voltar ao normal, até porque na partida contra o Tombense em casa a gente não conseguiu fazer. Então adiantarmos um pouco mais a marcação e buscarmos logo do início o gol. Sem o Alessandro, quem será o jogador para completar esse setor de meio para frente? Maico, o jogador que me agrada desde que eu cheguei aqui. É um jogador de personalidade, e eu fiquei muito feliz com a sua estreia, porque entrar num jogo como aquele, com dificuldade de marcação, de aproximação, foi um jogador que realmente me deixou encantado. E eu vou utilizá-lo até porque eu acho que é o momento dele. O torcedor se pergunta, né, Pingo, o porquê da utilização do Maico agora? Não é o momento de colocar um menino de 17 anos das categorias de base? O senhor tem plena confiança nele? Certeza. Eu, quando comecei a jogar futebol, eu joguei com 16 anos também. Eu acho que o jogador que tem condições, acho que não tem idade. Não tem idade. Tem a qualidade. Ele tem, então isso faz com que eu tenha total confiança nele. Pingo, muito se falava em colocar, e muito se falou depois da partida, e até durante, em colocar, por exemplo, nesse jogo do último domingo, o Giovani, pelo que ele fez no jogo lá no Rio de Janeiro. Você não pensou nessa hipótese? Até gostaria que você reforçasse novamente o porquê da escolha do Maicon nesse jogo de domingo especificamente. Porque o Maicon é um jogador dinâmico, um jogador que chega muito bem no ataque, e o Maicon é um jogador que já vinha merecendo essa oportunidade há muito tempo. O Giovani entrou bem, não só o Giovani, a equipe toda foi bem naquela partida. E tivemos facilidade, nós temos que ser realistas. E eu olho para os treinamentos e o próprio jogo, eu acho que o Maico, para a atual situação nossa, é o jogador ideal, até da maneira que eu gosto de jogar. Mesmo num jogo decisivo, onde requer experiência, e são 90 minutos que vale a sorte do Metropolitano prosseguir ou não no campeonato? Eu já penso diferente, eu acho que o jogo decisivo tem que colocar jogadores que estão no melhor momento. Eu acho que experiência, na minha opinião, é um jogador apresentar um bom futebol. E isso o Maico está apresentando. E o jogo contra o Tombense, como é que você imagina? Um jogo difícil. Jogo difícil. O adversário nós acompanhamos desde a primeira fase. Foi o segundo melhor colocado. Então a gente sabe que vai ter dificuldade. Mas eu estou tranquilo porque a gente sabe que não fez uma grande partida. Então agora vão ter essa oportunidade de novo de fazermos, vamos jogar fora de casa. Eu acho que igualdade, porque um gol classifica, 1-0 a gente sai classificado, então termos tranquilidade, até porque nós temos 90 minutos para fazer um gol.
confiante o técnico Pingo, num garoto de 17 anos. Nessa temporada jogou oficialmente praticamente 30 minutos contra o Tombense aqui, né? Com a ausência do Alessandro, que está machucado, não viajou. E o Belmiro falava sobre a possibilidade de usar o Giovani. O Giovani também não acompanhou a delegação para Minas Gerais. É um jogo decisivo. Vale essa convicção do Pingo, essa opção por um menino? Acho que o Pingo acompanha os treinamentos, o Pingo trabalha no dia a dia com o jogador. Eu confesso ter visto muito pouco dele, né? Vi os 30 e poucos minutos em que ele atuou no segundo tempo e me agradou. Tem velocidade, encosta nos laterais para fazer o jogo fluir. E se ele tem a confiança do treinador, é a confiança deste cidadão que ele precisa ter, né? É a confiança do treinador, dos seus companheiros que ele precisa ter para desempenhar um bom futebol. Me parece muito esclarecido e um garoto com qualidade. Marcou, se eu não me engano, 11 gols nas categorias de base e é um garoto que chega bem também para finalizar. E na fala aí anterior do Marcelo Cordeiro, por exemplo, ele falou sobre essa questão do jogador jovem que vai ter essa oportunidade, o próprio Everton César. E há pouco, quando o Lauro César falou, eu troquei as bolas aqui, né? Tem o Everton e tem o Lauro César, né? Acho que assim, Minosso, decisão é a hora que o jogador tem que aparecer e brilhar. É nessa hora que se criam os heróis e também os vilões. E acho que esse é o pensamento que os jogadores têm que ter, em especial o Maicon, um garoto de 17 anos que pode entrar para a história do clube, de ter brilhado e ter feito o time ter escrito mais uma página importante na sua história. Essa é a hora de aparecer, é a hora de chamar a responsabilidade e resolver a parada. Dida, Carlos Alberto, Júnior Fel, Elton, Marcelo Cordeiro, José Lucas, Everton César, Thiago Silva, Maicon, Lauro César Tozin. Esse é o time do Metropolitano para o jogo das 4 horas diante do Tombense, que a princípio não muda. O técnico Eugênio de Souza, talvez o Darley, que cumpriu suspensão automática no último jogo, o goleiro, volte. Mesmo assim, o Vitor, que jogou aqui, foi muito bem. É tudo ou nada para o Metropolitano, né? São agora 90 minutos. 90 minutos para pelo menos buscar um gol, sair para o jogo, criar oportunidade e marcar um gol. É o que o Metropolitano precisa. Acho que 2 motivos são predominantes para que os jogadores e o torcedor do Metropolitano acreditem muito nessa classificação. O Pingo, desde que assumiu o Metropolitano, está invicto. É um fator importante. Se ele manter essa invencibilidade, marcando ao menos um gol, ele mantém esse histórico para avançar. E nas 2 vezes em que o Metropolitano jogou fora de casa, sob o comando do Pingo, uma empatou em 2-2 com Pelotas em Pelotas, resultado que classificaria o time, e na outra goleou o Boa Vista em Saquarema por 6-0. O Metropolitano tem que acertar alguns detalhezinhos. Defesa, que sempre tem sido um problema, mais segurança para o goleiro. No meio de campo, aquilo que tu falavas do Everton César, precisa ter um pouquinho mais de consistência. E lá na frente tem que acontecer aquilo que nós vimos contra o Internacional e diante do Boa Vista em Saquarema. Um time preciso, firme, seguro, principalmente na hora de finalizar. Eu acho que com a volta dos 2 zagueiros, a tendência de o time jogar mais agrupado. Aqui no SESI, como a dupla de zaga se conheceu na terça-feira, treinou quarta, quinta, sexta, sábado e jogou no domingo. Ficaram muito próximos do gol do Dida, muito distante do meio de campo, ofereceram um setor importantíssimo do jogo, onde o jogo se resolve. E aí, um time experiente como é o do Tombense, aproveitou as oportunidades e criou as suas chances de gol nessa situação. Só para fechar, vamos falar da Série B do Catarinense, que tem rodada. É a 6ª do retorno, com jogos marcados para esse sábado, 3h30, Porto e Camboriú, Canoinhas e Caçador às 4 da tarde, Guarani e Ercílio Luz, Tubarão e Blumenau, e às 18h30, Internacional e Concórdia. Está marcado para Tubarão, Blumenau e Tubarão. Vamos ver se sai de fato o jogo, principalmente depois do que foi dito e o que nós ouvimos da comissão técnica e dos jogadores do Blumenau depois da derrota para o Guarani por 1-0 no meio de semana. Everton, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Ficamos então na torcida para que tenhamos um bom final de semana com o futebol de Blumenau em alta. Minosso, eu que agradeço mais uma vez o convite, estamos à disposição e vamos ver o que se desenrola ao longo deste final de semana. Um final de semana atípico para o esporte, né? Tudo que a gente vai ver vai acontecer no sábado, porque domingo tem uma data importante para o Brasil, que é a data em que nós vamos às urnas escolher os nossos representantes
políticos. E assim, meus amigos, estamos chegando ao final do Meia Hora Esportiva. A todos um grande abraço, bom final de semana e vote consciente para um Brasil cada vez mais democrático.